Imagine-se sozinho em uma floresta escura. O ar está gelado e seu fôlego forma nuvens brancas no escuro. De repente, seu rádio de emergência capta um sinal. Um ruído agudo, quase mecânico, seguido de silêncio. Você olha para o céu e vê luzes dançando entre as árvores, movimentos impossíveis para qualquer avião. Seu coração acelera. Isso não deveria existir, mas está ali. Este é o tipo de mistério que desafia a ciência. Aqueles que os vivem juram que são reais. Os céticos os chamam de ilusões. E os fatos permanecem intocados, inexplicados. Nossa história começa com 5 desses enigmas. Casos documentados, estudados por especialistas, mas que resistem à lógica como fantasmas em um laboratório. São fenômenos que sugerem verdades perturbadoras. Talvez não sejamos os primeiros. Talvez não sejamos os únicos. Ou pior, talvez não entendamos nada sobre o mundo em que vivemos. Prepare-se. O que vem a seguir não é ficção. É a jornada pelos limites do conhecido. E no final, você precisará decidir. Acredita no inexplicável? E nosso primeiro mistério vem das sombras da Idade Média, um livro escrito em uma língua que ninguém consegue ler. Imagine segurar nas mãos um manuscrito de 240 páginas, repleto de ilustrações de plantas que nunca existiram, mulheres nuas banhando-se em líquidos verdes e diagramas celestes que não correspondem a nenhuma constelação conhecida. As páginas estão cheias de palavras, mas elas não pertencem a nenhum idioma da Terra. Este é o manuscrito Voynich, descoberto em 1912 pelo livreiro Wilfrid Voynich, e até hoje, depois de mais de um século de análises por linguistas, criptógrafos e até inteligência artificial, ninguém decifrou seu conteúdo. O que sabemos e o que não sabemos foi escrito no século XV. Datação por carbono já foi confirmada. Seu alfabeto tem de 20 a 30 caracteres únicos, com padrões estatísticos similares a linguagens reais, mas sem significado discernível. Ilustrações sugerem seções sobre botânica, astronomia e até poções, mas são totalmente desconhecidas da ciência. As teorias, até agora, sugerem algumas coisas, mas por que falham? Será uma língua perdida? Não há nenhum outro registro histórico correspondente. Será um código secreto? Ele resistiu até a máquina de decodificação da NSA. Ou será uma farsa elaborada? Mas por que alguém gastaria anos criando um livro inútil? O maior enigma. Em 2014, um estudo afirmou ter identificado padrões de língua genuína no texto, mas sem tradução. Em 2018, um pesquisador sugeriu que era um manual de saúde em proto-romeno. Teoria rapidamente desmentida. Por que a ciência se rende? Não há referências externas, não há pedra de Roseta para comparar, apenas páginas e páginas de um quebra-cabeça que pode ser desde um tratado alquímico proibido até algo muito mais estranho. Talvez, especula o criptógrafo Gordon Rugg, o Voynich não foi feito para ser lido, foi feito para nos fazer perguntar. O silêncio do radiotelescópio Big Ear, da Universidade de Ohio, foi quebrado abruptamente na noite de 15 de agosto de 1977. Na sala de controle, o voluntário Jerry Eman analisava dados rotineiros quando seus olhos se fixaram em uma sequência alfanumérica impressa. 6, E, Q, U, J. 5. Era um sinal tão forte que ultrapassava em 30 vezes o ruído cósmico de fundo. Durou exatos
72 segundos, o tempo máximo que o telescópio podia focar em um ponto fixo no céu. Eman circulou os caracteres em vermelho e escreveu ao lado, em letras garrafais: Uau! O mistério. Frequência de 1420 MHz. Exatamente a do hidrogênio, o elemento mais comum no universo, e a assinatura que os cientistas previam que civilizações alienígenas usariam. Vinha da direção da constelação de Sagitário, onde não há estrelas próximas. Nunca mais foi detectado, apesar de mais de 100 buscas posteriores. Teorias em conflito. Transmissão alienígena. A explicação mais simples: alguém ou algo transmitiu. Mas por que apenas uma vez? Fenômeno natural, desconhecido. Talvez um novo tipo de emissão de cometas ou nuvens interestelares. Sinal terrestre refletido. Lixo espacial refletindo transmissões humanas? Improvável. Nenhum satélite conhecido coincide. O enigma persiste. Em 2017, o astrônomo Antônio Paris sugeriu que o sinal veio de um cometa passando, teoria rapidamente refutada, pois nenhum cometa estava naquela região em 1977. Por que isso importa? O Uau! Representa o momento em que a humanidade esteve mais perto de possivelmente não estar sozinha. E seu mistério nos lembra: no universo infinito, alguns segundos podem abalar tudo o que pensamos saber. Talvez tenha sido um aceno cósmico, especula Eman hoje. Um olá perdido nas vastidões do espaço-tempo. O avião sobrevoa o deserto peruano a 500 metros de altitude, quando o piloto aponta para baixo. Ali, vem aquelas linhas? Não são naturais? No solo árido, figuras gigantescas se revelam. Um colibri de 93 metros, uma aranha de 46 metros, um astronauta de 32 metros de altura. São as linhas de Nazca, criadas entre 500 a.C. e 500 depois de Cristo, por uma civilização que, aparentemente, nunca voou. O enigma em 3 dimensões. Precisão impossível. Algumas linhas têm 20 quilômetros de extensão, mas se mantêm retas, com desvio máximo de 4 metros, feito inconcebível sem visão aérea. Técnica desconhecida. Os Nazca removeram 30 centímetros de pedras oxidadas, expondo areia clara abaixo, criando contraste que persiste por milênios. Propósito obscuro. Calendário astronômico. Só 20% das linhas alinham-se com eventos celestes. Caminhos ritualísticos? Mas por que formas de animais? E só visíveis do céu. Teorias extremas. Pistas de pouso alienígenas. Erich von Däniken popularizou esta ideia, mas nenhuma evidência de tecnologia associada foi encontrada. Sistema de aquedutos. Algumas linhas levam a fontes de água, mas não explicam os desenhos. Mapa dimensional. Teorias New Age sugerem portais, mas sem base científica. A hipótese mais sólida e insatisfatória. Em 2020, arqueólogos japoneses propuseram que eram locais de peregrinação. As linhas guiavam procissões e as figuras eram oferendas aos deuses. Mas como explicar a precisão geométrica? O verdadeiro mistério. Em 2022, scanners a laser descobriram novas linhas sob a vegetação, sugerindo que menos de 40% do complexo foi mapeado. O que mais está escondido? Os Nazca sabiam algo sobre perspectiva e escala que perdemos, admite o arqueólogo Luiz Jaime Castillo. Ou talvez estivessem se comunicando com algo além. A barraca estava rasgada por dentro. Naquela noite de fevereiro de 1959, 9 alpinistas soviéticos experientes fugiram para a escuridão gelada sem casacos.
alguns descalços, em temperaturas de menos 30 graus Celsius. Quando encontraram seus corpos semanas depois, o cenário era de pesadelo. 2 mortos de hipotermia, vestindo apenas roupas íntimas, tentando acender uma fogueira. 3 com fraturas fatais no crânio e tórax, como se tivessem sido arremessados, com força sobre-humana. 2 tinham línguas e olhos arrancados. Todos apresentavam vestígios de radiação nas roupas. O relatório oficial e suas falhas. A KGB encerrou o caso como força natural desconhecida. As teorias oficiais incluem avalanche, mas não havia marcas de neve acumulada, e a barraca foi cortada de dentro para fora. Infrações militares, testes secretos de armas. Documentos permanecem classificados até 2059. Teorias alternativas e seus problemas. Yeti ou criatura desconhecida. Pegadas foram encontradas, mas nenhum DNA incomum. OVNIs ou esferas luminosas. Diários dos alpinistas mencionam orbes no céu naquela noite, mas nenhum registro oficial. Paradoxo temporal. Uma teoria marginal sugere que entraram em um dobra temporal com gravidade alterada. Explica fraturas brutais. A descoberta mais perturbadora, feita em 2021. Novas análises mostraram que uma das vítimas tinha o músculo cardíaco esmagado sem danos externos, como se algo tivesse vibrado dentro de seu peito. Por que a ciência se cala? Em 2020, investigadores recriaram as condições e concluíram: nenhum fenômeno natural conhecido explica todas as mortes. Eles enfrentaram algo que os fez preferir o gelo mortal à barraca, diz o historiador Donny Eichar. E esse algo ainda está lá, nas montanhas. O mergulhador Elias Stadiatis emergiu das águas gregas em 1901, tremendo não de frio, mas de terror. Corpos. Vi corpos deformados no navio, gritou. O que sua equipe encontrou no naufrágio romano de Anticítera, porém, era muito mais assustador que esqueletos. Uma caixa de bronze corroída que abrigava o computador mais antigo do mundo. O artefato impossível. Dentro da caixa, engrenagens de precisão, rodas dentadas e escalas graduadas formavam um mecanismo que previa eclipses lunares e solares, com erro de apenas 2 horas em 500 anos. Rastreava os Jogos Olímpicos em ciclos de 4 anos. Simulava órbitas planetárias, usando equações diferenciais, matemática que só seria inventada no século XVIII. O grande paradoxo, datado de 150 a 100 a.C., o mecanismo era 1000 anos mais avançado que qualquer tecnologia medieval. 1500 anos anterior a relógios astronômicos similares, teorias revolucionárias e seus defeitos. Herança de Atlântida? Nenhum vestígio arqueológico apoia isso. Viagem no tempo? Uma piada pseudocientífica, até que pesquisadores notaram engrenagens com proporções áureas, algo que só Arquimedes, morto em 212 a.C., dominava. Civilização perdida? Em 2021, raios X revelaram inscrições microscópicas que citam esferas celestes, termo usado apenas por astrônomos da escola de Posidônio. A bomba histórica, 2023. Fragmentos de outro mecanismo idêntico foram achados em Siracusa, cidade natal de Arquimedes. É como encontrar um iPhone na tumba de Leonardo da Vinci, disse o pesquisador Tony Fried. Por que isso abala a ciência? O mecanismo prova que conhecimento avançado pode ser perdido por séculos. Nossa linha do tempo tecnológica está errada. Talvez a Grécia Antiga tivesse uma era digital que desabou, especula Fried. E se outros mecanismos estiverem por aí esperando ser ligados? O maior mistério não é o que desconhecemos, escreveu o astrônomo Carl Sagan. É o que recusamos conhecer.
Talvez a verdade mais assustadora seja esta: o inexplicável não é anomalia, é a regra. E enquanto você reflete, deixe uma pergunta pairar. Inscreva-se no canal Primeiro Protagonista. Ative o sininho e deixe aquele like para ajudar o canal a crescer e responda nos comentários. Quantos desses enigmas foram criados para serem decifrados apenas quando estivermos prontos?